E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar aqui pela TV Erechim, começando mais um programa Painel. É sempre uma alegria poder manter contato com todos que prestigiam esse programa há mais de 10 anos no ar, de uma forma ininterrupta, que é muito complicado, é muito difícil ficar tanto tempo assim, né? Não só quem apresenta, mas também o próprio veículo de comunicação, né? E a nossa cidade não é tão grande assim, mas enfim, estamos agradecidos pelo prestígio que a gente vem recebendo enquanto televisão aqui, que geralmente trata das nossas coisas e de vez em quando a gente pega um tema mais universal aí. O painel tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano, e Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi, e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema polêmico para alguns, para outros nem tanto, né? E nós já queremos deixar bem claro de antemão aqui que nós não temos uma posição firmada sobre isso, nós respeitamos todas as tendências, nós vamos falar sobre sexualidade, então assim, não se sintam desprestigiados, ofendidos, agredidos, ou supervalorizados, ou seja lá o que for, né? Sintam-se como membros da raça humana, né? Assim como nós também o somos, e todos são, né? Nós queremos abordar um tema que muitos não entendem, né? Mas que faz parte da vida que nós vivemos hoje nesse mundo tão em transformação assim. Acho que está bem claro, assim, né? Nós estamos recebendo hoje aqui, então, o Dr. Edésio Detoni, que é médico veterinário, foi membro integrante, ativo da Escola de Pais de Erechim, e também o Dr. Paulo Kautz, que é psicólogo clínico, além disso é especialista em sexualidade humana, qualificação em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e professor da disciplina de Psicologia e Sexualidade da URI aqui em Erechim. Obrigado por abrir um espaço no dia a dia, na agenda dos senhores aí, né? Agradeço e sinto-se em casa. Vamos exatamente fazer uma entrevista, porque eu não sei exatamente o que perguntar. Vamos bater um papo aqui um pouquinho mais, jogar um pouco de mais luzes sobre essa temática. Eu fui ensinado em casa que Deus criou o homem e a mulher, né? Então, e eu sei que
Edésio, me permite eu tratá-lo assim, porque a cidade está forrada de detone para tudo que é lado, aí, né? Todos bem de vida, eu acho. Edésio, eu sei que tu também tem todo um estudo, leituras, enfim, feitas anteriores a ao que se prega, entende que Deus criou o homem e a mulher. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos, né? Eu concordo com a tua explanação inicial e eu tenho certeza que nós aqui vamos falar menos com o fígado e mais com o coração. Isso. Uma conversa cordial, né? Quando se fala uma conversa cordial, vem de cordes, falar com o coração. E nós vamos falar com o coração porque nós vamos falar de amor, de aceitação, né? Vamos falar de sexo, vamos falar de coisa boa. Sem ofender ninguém, sem tentar aqui fazer com que as pessoas mudem sua opinião de forma radical. Eu sei que para uma mudança sobre este assunto é algo que leva muitos anos. Isso aconteceu comigo, né? Eu sempre falo que eu passei por uma metamorfose de um pai homofóbico para um pai LGBT. E eu gostaria de iniciar a conversa hoje, Dr. Paulo, falando da origem da pecaminização do sexo. Então, o ser humano, quando ele saiu da caverna e começou a viver de forma gregária, ele teve que criar normas de conduta. E o ser humano, ele é muito agressivo, e quando você ouve a frase de Plautus, de 250 anos antes de Cristo, Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Isso não é de Hobbes. Hobbes depois criou o contractualismo baseado nesse princípio, aonde o ser humano não sabe se portar se não existem leis, normas. E as primeiras normas vêm lá do Código de Hammurabi e depois dos livros sagrados, que um livro sagrado foi copiando outro. Primeiro foram os livros sagrados dos Vedas. E quando foi criada o livro sagrado de nós, que eu sou católico, cristão, né? Foi baseado em outros livros sagrados. E dentro dos livros sagrados nós temos lá no Levítico, uma passagem no 18:22 que fala assim: todo homem que tiver um comportamento homossexual, que deitar com outro homem, deverá ser morto por apedrejamento. Então aí começa a origem, para nós, de origem cristã, da pecaminização da homossexualidade. Mas também o sexo é pecaminizado, porque até hoje a igreja não aceita um relacionamento sexual que não seja com a finalidade de procriar. A igreja ou as igrejas? As igrejas, mas algumas igrejas não. Sim. Cito igrejas muito avançadas. Mas a minha sogra, quando foi participar num dia, foi confessar com um missionário, e confessou que fazia sexo e não estava mais tendo filhos. Ele disse: você está em pecado e não vai receber a comunhão. Isso não é coisa de muitos anos passados. E até hoje, dentro da igreja, se discute os métodos de contracepção. E essa ideia de sexo como pecado vem da onde? O ser humano tem instintos e tem momentos, tem atitudes racionais. O sexo é o mais forte de todos os instintos humanos. O ser humano não sabe controlar o sexo. Então, por não saber como controlar, como agir, sexo é pecado. Sexo vai te levar ao fogo do inferno, né? Imagina, então, homossexualidade, muito pior. E a prova disso, que o ser humano não sabe lidar com a sua sexualidade, o grande salmista Davi, né, rei Davi, tinha 8 mulheres, 5 mulheres que ele casou com elas solteiras e 3 que ele tomou dos outros. E na época, pelo Levítico, elas deveriam morrer apedrejadas. E ele
tomou a Beta-Seba, que era a esposa de Urias, mandou Urias para a guerra para ser morto, para ficar com a esposa dela. E aí, se nós formos olhar na história, nós vamos chegar aos fatos mais recentes, Bill Clinton e a princesa Diana, né? Todos os escândalos sexuais. Então, para que se colocasse normas sobre a conduta sexual, foi então criada a ideia de que vamos pecaminizar e assim fica mais fácil para controlar. Só queria fazer uma observação, acho que eu me expressei mal antes, quando eu disse que Deus criou o homem e a mulher e que o Edésio teria lido coisas anteriores. Não foi isso. Perdoe a minha falha aqui. Aí, já que eu lembrei disso, em absoluto, nem psicólogo, psiquiatra, médico, qualquer ativista vai falar que existe algo diferente de gênero masculino e feminino. Isso é uma questão de gênero, não se discute. Biologicamente temos homem e mulher. Temos o sexo, homem e mulher, macho e fêmea. Mas isso é apenas o aspecto biológico. E nós não vamos tratar de aspecto biológico, sim de aspecto psicológico, das diferentes maneiras da manifestação da sexualidade humana. Dr. Paulo Kautz, especialista em sexualidade, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para fazer um comentário aí a respeito. Eu não vou dirigir uma pergunta específica, porque de repente eu não vou abordar aquilo que exatamente o senhor gostaria de dizer. Boa noite a todos, então, né, agradecendo o convite, né, aqui do Edésio Detona, né, uma pessoa que tem uma formação heterogênea, né, nas áreas humanas, né, ao qual me orgulho de ter participado, né, de vários eventos, enfim, né, em relação às relações humanas, família, sexualidade, etc. Hoje, né, essa figura, né, do jornalismo que muito nos honra de termos ele entre nós aqui na nossa comunidade de Erechim. Obrigado. Ok. Bom, sobre o convite, né, do Edésio de vir aqui e conversarmos sobre essa questão tão importante, né, tão atual no aspecto do debate, mas não, em essência, desatual na questão das relações e do comportamento humano, né, ao qual o Edésio traz aqui, né, de forma bem explicativa, essa condição histórica da sexualidade humana, né? A construção da sexualidade humana, ela sempre passou por processos sociais, políticos e culturais, né? Como também demonstrou, né, o Edésio, a sexualidade humana, ela viveu os seus reguladores, né, suas normativas, através da cultura do momento, né? Fazendo só um pequeno gancho, né, Edésio, por exemplo, na questão da antiga Grécia, né, onde muitos dos comportamentos que nós temos hoje, né, muitas vezes não aceitativos ou não compreendidos, eram atuais daquela época das políticas, né, de iniciação, por exemplo, sexual, onde jovens de 12, 13 anos eram colocados na mão dos educadores, inclusive para suas iniciações sexuais, sem um componente, por exemplo, de pedofilia, sem um componente, né, de uma homossexualidade, porque naquela época, né, da antiga Grécia não existia esse componente transgressor, porque não existia a diferença entre heterossexualidade e homossexualidade. Claro que, por exemplo, Aristóteles colocava que alguns comportamentos sexuais ele precisava ter alguns padrões, né? Por exemplo, não abuso infantil, coisa desse tipo tinha, né? Platão, Aristóteles colocava essas questões que tinha algumas condições regradoras, né? Mas existia tudo muito vinculado ao divino, inclusive a sexualidade, né? Enfim, e isso foi, né, se encaminhando, né, até que houve uma reversão, né, no processo, em especial da igreja, né, na época onde a questão política, né, com base também no estoicismo, aonde a igreja
começou, dentro do que o Odésio mesmo colocou, a ter uma necessidade de controle de comportamento em geral. E isso é histórico, né? Isso está na história, né? Tem o livro para os ouvintes que quiserem se aprofundar na história de sexualidade, tudo isso que nós estamos falando aqui vai estar lá. É um livro da Tana Hill, né? Uma autora muito reconhecida nessa área, né? História de sexualidade humana, ela traduz isso tudo, né? E aonde que a questão pecaminosa já começou, né? Falava o Ode, né? No princípio, homem e mulher, né? O que aconteceu? Onde Adão e Eva, né? Eles eram justos, eram puros, né? E foi quebrada essa pureza do Adão e Eva através, né? do pecado capital, que foi a condição de sentir e desejo e ir para a relação sexual. E a partir daquele momento, né? A igreja trouxe a questão de que o homem, a partir daquele momento, ele se tornou impuro. E com isso, com o tempo, né, a própria questão do corpo, né, da carne, né, os católicos entendem bem isso, né, a questão da carne vinculada ao corpo, como uma questão proibitiva, né, de sentir o prazer a partir do corpo. Né? E isso foi fundamental nessa condição de uma repressão, né, em função disso. Segundo também, ampliando a questão, Edésio, da questão histórica, para ter esse controle, né, instituiu-se o quê? Que o sexo em si, ele se traduziu especificamente para a procriação. Né? E a procriação, o sexo, dentro de uma condição de relação matrimonial, casamento. Então, o que aconteceu? Né? A mulher, então, denotou, dentro da relação conjugal, a monogamia, né? Lógico, né? Dentro dessa condição, e o sexo somente para a procriação. Toda questão fora disso, né? Gerou o quê? Perversões, libertinagem, né? Relações homossexuais estéreis, isso ditado pelos governos instituídos já naquele momento com a política religiosa. A partir daquele momento. A política religiosa. Os estados eram comandados pela religiosidade. Né? Então, essa condição, né, de estabelecer o corpo, a carne, né, corpo, e o corpo ele ser utilizado não para o prazer, e sim somente para a procriação. E dentro do casamento, qualquer outra variante, ela seria desviante. Qualquer outra variante, ela seria desviante. E o que é pior, doutor Paulo, isso foi transportado gerações e gerações, que até os anos 60, 70, 80% das mulheres eram anorgásmicas. Não conheciam um orgasmo, porque o orgasmo era ligado à perversão e pecado. Então era um sexo exclusivamente para a procriação. Isso é muito importante que você está falando, Edésio e Ori, porque é o seguinte, a gente fica falando das questões históricas, né? Como a história de sexualidade é um processo social, político e cultural, né? Veja bem, tu está falando dos anos 60, realmente, dos anos 50 e 60. Até ali, as consequências, né, de todo esse componente moral, porque o que aconteceu? A sexualidade ele estabeleceu um componente moral e ético, de acordo com os ditames do controle e regulação, em desacordo com a verdadeira condição interna, que é aquilo que nós sentimos. Né? O que nós sentimos, né, que é a nossa verdade, ela parte de um contexto interno para o externo. Né? E esse externo, ele regulou muito tempo. Né? Você coloca a mulher, né? A mulher, né, junto com a condição homossexual, etc., mas a mulher, eu coloco sempre, foi a grande vítima, né, de toda a repressão sexual. Como você coloca, né, o orgasmo, a excitação, né, a resolução sexual nunca foi permitido a essa mulher, porque o papel da mulher foi colocado como o quê? Como um objeto de reprodução, né, e da monogamia, ou seja, até hoje, em culturas, por isso que é uma questão social, culturas orientais, né, a infidelidade feminina, ela é denotada com apedrejamento, com pena de morte, etc. Então, 60 anos para cá, né, dessa liberação da mulher, né, que partiu de uma condição, veja bem,
como é a questão política, social, né, e cultural. A partir do momento que, veja bem a associação, a indústria, né, a Revolução Industrial começou a absorver essa mão de obra feminina, né, essa mulher teria que diminuir o número de filhos. E aí o que aconteceu? Essa caminhada da construção financeira, comercial, industrial, começou a andar paralelo com a necessidade da mulher de também, nos anos 50, 60, começar a mostrar que teria direito a poder viver essa sexualidade. Por exemplo, desculpa, como ideias colocam, né, a questão do orgasmo. Eu digo mais, até os anos 60, início dos anos 60, por exemplo, não existia catalogado as disfunções sexuais, por exemplo, que nós chamamos hoje de ejaculação precoce, ou ejaculação prematura. Por quê? Porque existia uma relação sexual ao homem que, né, exercia a sua sexualidade com a mulher, não tinha preocupação se essa mulher ia ter seu prazer ou sua resolução orgásmica. Né? A partir do momento que essa mulher também começou a exigir, né, as suas sensações, começou a exercer o seu direito à sua sexualidade, esse homem começou a dar conta. Ele começou a ver que ele precisava entender que essa mulher precisava ser tocada, precisava ter trabalhado o seu corpo para uma melhor excitabilidade e começou a ter que ter um tempo maior, né, de desempenho dentro da sexualidade. Mas onde é que é possível se localizar no tempo, mais ou menos, assim, acho que é possível, tá? Aonde se deu essa disrupção, assim, da sexualidade? Da mulher começar a também a manifestar, escuta... Começaram com movimentos, essa questão de diminuir o número de filhos e tal, e a mulher começou a ter mais independência econômica. A lei dos divórcios, que antigamente eram os desquites, né? E a evolução do próprio ser humano. Mas eu vou colocar uma curiosidade aqui, quando falamos que a mulher ela era apenas objeto de procriação e de prazer para o homem. Aí a mulher chegava na menopausa e o homem ainda tinha excitação. E aí a igreja estimulou a criação dos prostíbulos para que esse homem pudesse se satisfazer e manter de forma pura a mulher. É documentado? Documentado. O livro, a história, uma breve história do cristianismo. Não vai vir um padre aqui e vai vir me desmentir. Não. Isso aí, inclusive o prostíbulo de Westminster, que era o famoso, né? Porque isso era tolerado, porque tinha que manter a pureza da mulher, da mãe, da esposa. E aquela era a prostituta, aquela era objeto de prazer. Essa era a concepção que nós tínhamos. Mas eu acho que podemos já caminhar para falar de... À vontade, porque... homossexualidade, né? E como isso tudo hoje está tomando corpo também. Eu achei que a sua pergunta viria não como explodiu, como hoje nós temos explodindo... Mas uma coisa levou a outra. Isso, uma coisa levou a outra. Bom, diretamente. No passado, a homossexualidade era escondida a 7 chaves. E Franz Kafka, eu estive na casa dele, na casa onde ele morou lá, né? E comprei os livros dele, comprei em italiano. Ele tem o Metamorfose. No livro Metamorfose de Kafka, ele escreve o seguinte, que o rapaz foi dormir, Gregor Samsa, foi dormir e à noite ele se transformou em uma barata. E ao amanhecer a família foi ter o seu quarto e encontrou uma enorme barata deitada na cama. A família toda se envergonhava desta barata e a família toda torcia para que a barata morresse, que a barata sumisse. E eles fizeram um complô de segredo e não deixavam a criada deles chegar aos aposentos de Gregor para que não saísse a história que eles tinham uma barata gigante dentro de casa.
Eu vejo esta barata como homossexual, não era objetivo do livro de Kafka, mas usando a metamorfose, eu vou usar depois mais umas vezes metamorfose, uma analogia. As famílias escondiam o seu homossexual como escondiam o seu deficiente físico. Tá? E torciam para que eles morressem. E o deficiente mental. E o deficiente mental. E Gregor Samsa morreu, e é esse o desfecho que as famílias queriam para seu filho homossexual. E aí existiam refúgios, mas para não polemizar, eu não vou dizer aonde eram os refúgios para os homossexuais e as lésbicas até alguns anos atrás. Mas, graças a Deus, as coisas evoluíram e hoje os homossexuais, toda a população LGBT está se manifestando. E ainda nós não sabemos quantos são. Mas eu venho pesquisando, e esses dias saiu um trabalho do IBGE que não foi um censo, foi apenas um questionário, eles encontraram 2,8% da população como homossexuais. Mas se nós pegarmos todas as disforias de gênero, transexuais, lésbicas, bissexuais e tal, eu acredito que hoje nós chegamos a algo entre 5% a 10% da população. Esse número, eu faço pesquisas com as famílias, quantos primos vocês são? Pergunto para os jovens, porque os adultos não sabem. O vô, os pais de mais de 50, 60 anos não sabem e não admitem e não querem saber que o seu filho é homossexual. Né? Mas quando você fala com a geração que está aí entre 20 e 35, 40 anos, eles veem isso com naturalidade. E eles sabem que o primo tal, fulano de tal, é homossexual. E vem com naturalidade. E com muita naturalidade e com muito carinho, com muito amor. E eu, como pai, vou falar aqui um pouquinho, espero que eu esteja ajudando, e o objetivo de eu vir aqui é para ajudar e falar com o coração, porque dentro dos nossos espectadores, eu sei que o seu programa é bem assistido hoje, porque fica reprisando, e eu gostaria de que ao menos 1 ou 2 pais fossem atingidos, ou avós, por aquilo que eu vou colocar aqui. Eu passei pela metamorfose, como o Gregor Samsa passou lá, de ter um filho barata e eu estar torcendo contra minha filha. Eu fiz isso, eu torci contra ela. Porque era doído para mim ter uma filha lésbica. Hoje é um orgulho para mim. Então eu passei por esse processo de metamorfose, de transformação de um pai homofóbico, machista, né, a um pai acolhedor, amoroso e um pai LGBT. E esse processo não é simples. O senhor acredita, digamos, desculpe, essa aceitação pela experiência da escola de pais ou pelo Edésio Detone como ser humano? Não, isso foi muito pelo conhecimento que eu tinha da escola de pais. Me ajudou. Mas foi um processo que levou 5, 6 anos hoje. Imagina. E o Dr. Paulo deve ter no consultório dele pais que vão lá fazer terapia, e isso não é um processo fácil, é demorado. Mas o que me ajudou foi a pensar assim, eu sou ignorante no assunto, eu vou estudar. Eu vou ler, eu vou procurar saber o que está acontecendo. E é isso que eu vejo que todo pai deve buscar e fazer. Para ilustrar um pouquinho aqui, Marcelo Cosme. Marcelo Cosme é o jornalista que apresenta a Globo News em pauta. Ficou meu amigo, mandou uma mensagem gravada nos estúdios da Globo para minha filha quando ela casou. Né? O Marcelo Cosme, ele com 28 anos, ainda ele não tinha se revelado para ninguém. Um cara trabalhando na Rede Globo e nunca tinha se revelado porque ele tinha medo do que ele iria sofrer com a homofobia. Então, o sofrimento que passa a população LGBT é algo incalculável. Os homofóbicos, as pessoas que atacam, eles não conseguem avaliar o quanto sofre um pai, uma mãe, um tio, um vô, uma avó de uma pessoa LGBT. E quanto essa pessoa sofre. E eu agradeço a luz que eu tive
de não perder a minha filha, porque muitos pais perdem os seus filhos, perdem para a droga, perdem para o suicídio, né? Entende? E isso me ajudou muito. E aí eu vou fazer um parênteses antes que eu esqueça, porque você falou daqui a pouco um padre vai ficar bravo. E eu vejo a Igreja Católica como uma grande aliada nessa luta LGBT. Não por todos, mas nós temos o Papa atual, que no avião com a Ilse Scamparini disse assim, se algum homossexual procurar a Deus, quem sou eu para impedi-lo? E eu vou citar mais o padre João Edênio Vale, que tem um trabalho maravilhoso em cima dessa temática. O padre Antônio Moser, que era diretor da editora Vozes, faleceu, também tem um trabalho espetacular. E o maior de todos na luta contra a LGBTfobia é o bispo de Caicó, no Ceará, D. Antônio Cruz, aonde ele faz uma luta enorme, porque ele pesquisou, e a maior causa de morte entre adolescentes, sabe, é suicídio, né? E a causa do suicídio é a homossexualidade. Vou entrar aqui, né, nessas palavras importantes do Décio, porque aqui ele está trazendo, né, ouvintes, hoje, um relato pessoal, né, de um pai, né, que vem de uma estrutura social que é um padrão, né, que é o quê? Né, formatada em cima de conceitos e formulações prontas. Né, qual é a grande dificuldade ainda para compreender, né, todas as variantes LGBT, né, e todas essas condições? É a intolerância ao diferente. O ser humano tem extremas dificuldades, né, de poder lidar com aquilo que foge do padrão. Desculpe, né? Foi o que eu entendi, o sofrimento do pai e o sofrimento da filha, ou poderia ser um filho, não decorre exatamente por causa deles, mas não vem de fora. Isso é importante, isso é muito importante hoje. Então, é o pai imaginando, desculpa, sim. É imaginando o quanto meu filho vai sofrer com o preconceito. Mas qual é o preconceito? Do ser diferente, da exclusão, né? O Edésio colocou uma coisa também importante e tu também traz. Né? Dificilmente você vai ter, né, uma homossexualidade num sofrimento por sentir a atração. Porque o que é homossexualidade? A homossexualidade, vamos só clarear alguns conceitos, que é importante. Né? Veja bem, a homossexualidade, ela está dentro da orientação sexual. O que é orientação sexual? É o desejo que eu tenho, né? É aonde eu miro, aonde eu projeto o meu amor, a minha intencionalidade sexual. Para o sexo diferente, para o mesmo sexo ou para ambos os sexos. Aí estamos falando de homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade. Isso é orientação sexual. Identidade de gênero, para a gente deixar bem clara a distinção, é aquilo que eu internalizo numa construção que vem social, que não é o sexo em si. O sexo, ele é biológico, genético, corporal, anatômico. Identidade de gênero é aquilo que eu me sinto, aquilo como eu me reconheço, enquanto homem, enquanto mulher. Só vou fazer um parênteses ali, me permita, só para deixar claro, Edésio, assim, ó, quando tu coloca a questão da disforia de gênero, disforia de gênero, hoje nós tratamos clinicamente e também na academia, na universidade, né? E os tratados novos, DSM-5, né? Todas as classificações, né, que tem, somente para o que nós chamamos de transexualidade. Né? Por que disforia de gênero? Porque isso tudo, né, está sendo despatologizado. O que quer dizer isso? Nós estamos tirando, já há um bom tempo, né, e a psicologia tem um papel importantíssimo, a medicina também, né, tentando bastante, né, nessa condição, de tirar a condição de doença que foi por muito tempo colocada a homossexualidade. A classificação internacional de doença, né, de uns anos atrás,
estava lá como homossexualidade, como doença. Homossexualismo, daí. Homossexualismo, bem colocado. Isso. Que hoje nós... Bom Em 99, a Organização Mundial de Saúde retirou. Isso aí. O que é homossexualismo? Por que não se usa, inclusive, é importante hoje até para o público entender, não se usa uma palavra homossexualismo, porque denota uma configuração de doença. Né? E homossexualidade não é doença, porque doença se cura. E a homossexualidade, não sendo uma doença, não tem o que curar. Isso tem que ser claro. Né? Porque senão nós temos aquela coisa esses tempos a gente ouvia cura gay e outras aberrações que não cabe, porque não se cura algo que não tem nada a ver com doença, e sim com orientação sexual. Bom, dentro desse contexto, né, dessa dificuldade que existe das pessoas, né, poder compreender as diferenças, né, nós temos que entender uma coisa muito importante que o Edésio nos traz aqui, e que o Odi colocou, retomando a questão. O problema da homossexualidade, né, e das variantes todas né, dentro do quadro amplo LGBT, não é o que a pessoa sente. Porque o que a pessoa sente é a verdade dela. O que nós sentimos é a nossa verdade. Não é o que tu me diz, o que eu digo para os outros que vai ser verdade. É o que nós sentimos. Se eu me sinto homem, né, essa é a minha verdade. Se eu sou anatomicamente um homem, mas eu me sinto uma mulher, isso aqui é a minha verdade. Né? E essa compreensão é muito difícil de poder ter. Né? Então, dentro desse contexto, o que acontece? E o Edésio trouxe a questão, e dentro do preconceito, né, o que é o preconceito? Né? É uma atitude, é uma forma de inferiorização e de colocar a pessoa na sua minoria diferente daquilo que o padrão se coloca. E frente a isso, né, nós temos um sofrimento, e essa é a grande... É a palavra grandiosa a ser entendida, frente a como a estrutura social vê quem transcende o padrão. Né? Então, essa condição leva a um sofrimento pela forma como a pessoa está inserida na estrutura social. Né? Hoje, nós temos no Brasil, né, e a gente tem que entender que nós temos uma formação e uma constituição humana. Nós precisamos de uma sociedade justa, né, benevolente e tolerante. Isso não quer dizer, ouvintes e amigos da mesa, que nós temos que fazer com que as pessoas aceitem tudo isso. Não se pede isso. Porque quando a gente fala de pessoas que sofrem, nós precisamos, né, compreender e respeitar a condição, não é escolha, porque não existe uma escolha na questão da sexualidade. Existe uma condição construída. E na questão de sexualidade ou da homossexualidade, e variantes que nós estamos colocando aqui, isso é socialmente construído, né? Socialmente construído. Então nós temos que compreender que nós também temos, claro, que respeitar aquelas pessoas que têm dificuldade de compreender, como o Edésio tinha. Entre aspas, o Edésio era um ignorante, não é ignorante no aspecto do julgo e da ofensa, não é ignorante de ignorar o saber, de ignorar a compreensão da coisa. Né? Então nós temos que compreender que existe uma caminhada de ignorar esse saber, e a gente tem que entender essas pessoas. O que nós precisamos colocar para a estrutura social é que nós não podemos fazer com que haja voluntariamente um sofrimento. Né? A categoria LGBT são pessoas que, como o Edésio colocou, e a gente vê isso muito fortemente, sofrem muito. Hoje no Brasil nós temos um dos índices mais violentos, principalmente em relação à morte de travestis e transexuais. Né? Além de um sofrimento psíquico muito grande, né, só entrando pinceladamente na transexualidade, só para colocar, é muito confuso, não temos tempo aqui para discernir, isso é matéria de sala de aula, né? Enfim, mas discernir o que é um travestismo e a transexualidade. Né? Eu vou pegar especificamente a transexualidade. Né? É um corpo biologicamente como nasceu, como foi constituído, né? Mas a pessoa se sente anversa, ela se sente diferente daquilo que o corpo está. Isso aí é uma dificuldade muito grande, por isso é uma disforia, né? É uma incomodação, né? Porque a pessoa não se sente naquele corpo. E isso já é um problema, e muito mais problema para as pessoas compreenderem esse tipo de situação. Né? E aí o que acontece? Né? Aí pode pensar assim, mas por que eles são violentados? Por que eles são violados? Por que eles são agredidos? Né? Não é por uma questão, por exemplo, fóbica. Isso nós temos que ter claro. Porque às vezes tem as situações fóbicas, xenófobas, por exemplo, como aconteceu com os nossos imigrantes quando vieram para cá, há anos atrás, italianos, judeus, poloneses, alemães, etc., que no início eram completamente levados como rejeição
ao processo cultural que estava pronto, né? Então tem a questão dos imigrantes, né? Das mulheres no seu direito à sua sexualidade, ao voto, né? Ao trabalho, a uma remuneração melhor, né? Nessa independência feminina que teve a partir dos anos 60, que deu uma nova condição positiva à estrutura social familiar, inclusive para nós homens, né, que tiveram agora suas parceiras, estão tendo suas parceiras que trabalham, que fazem parte, né, da nossa construção social familiar, desse homem que aprendeu a cuidar dos seus filhos, que aprendeu a respeitar a mulher em termos da sua sexualidade, né? E só para concluir essa questão, as pessoas negras, né, tão discriminadas até hoje, isso aí são situações fóbicas. Na questão específica da sexualidade, ela é uma condição moral. Porque é um julgo moral, porque as pessoas têm esse tipo de comportamento diferente do meu e o meu é um padrão. Né? E só para concluir essa parte, eu diria o seguinte, temos que entender que isso faz parte do padrão, isso não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus conceitos e valores. Se eu sou um heterossexual ou me sinto homem e sou heterossexual, né, eu também quero ser respeitado dentro dessa minha condição. Então vamos rapidamente ao intervalo e já voltamos. Passar a palavra ao Edésio Detoni. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, estamos de volta recebendo prazerosamente aqui o Dr. Paulo Kautz, que é psicólogo clínico, né, especializado também em sexualidade, e também o Edésio Detoni, um amigo de longa data, a quem eu prezo por demais, como a família dele toda e tal, pelas relações que a gente teve ao longo de toda a vida aí, e que é médico veterinário. Por favor, fique à vontade dessa. Eu quero ressaltar, o Paulo colocou de uma maneira brilhante a questão de que não é uma escolha. Isto é muito importante que seja dito, porque esses dias eu conversando numa palestra, numa escola, um aluno revelou assim que ele foi se queixar, o diretor da escola, e o diretor disse assim para ele, disse: você escolheu isso. Agora aguenta as consequências. E é comum pais, e falo para pais, e não falo como psicólogo que eu não sou, mas como um pai aconselhando outros pais. Ninguém escolhe a sua orientação sexual. Isso não é uma questão de escolha. Ninguém escolhe, hoje eu decidi que eu vou ser homossexual. Hoje eu decidi que eu vou ser heterossexual. Isso não existe escolha. Então, pelo amor de Deus, nunca culpem o seu filho por ter escolhido
esta opção, não existe escolha. Outra coisa que eu quero colocar aqui, que as pessoas dizem assim, hoje em dia é muito mimimi, qualquer coisa é bullying, qualquer coisa está fazendo ataque racista, né? Gente, a dor quem sente é o agredido. Eu, num debate um dia, tinha uma psicóloga negra e o irmão dela é homossexual. E ela puxou a blusa e disse, eu sinto aqui, ó, a dor. Às vezes, para nós é fácil achar que é mimimi quando alguém é ofendido por sua cor, pelo racismo. Mas só quem sofre, só quem sente é ele. E nós não temos nem condições de avaliar quanto dói este mimimi. Isto dói muito. E outra questão é o comportamento. Isso é importante se colocar aqui. Muitas pessoas têm homofobia, têm preconceito, porque eles veem travestis se prostituindo. A prostituição não tem nada a ver, existe prostituição heterossexual e homossexual. Só que muitos dos homossexuais que vão para a prostituição o fazem porque não tem outra maneira de sobreviver. São expulsos de casa e são acolhidos por cafetinas e cafetões que fazem uma exploração em cima dessas pessoas. E vamos entender também, às vezes, um pouco o comportamento que as pessoas podem julgar agressivo, né, do homossexual, que coloca uma roupa diferente, pinta o cabelo e tal, e às vezes faz contestações, como a marcha do orgulho LGBT. Malcolm X, né, o ativista norte-americano, ele falou o seguinte, para entendermos a resposta do oprimido, nós temos que saber a dor que ele sente. E às vezes a resposta do oprimido ela é desproporcional à agressão, né? Então nós temos que ter esse entendimento para entender o comportamento, às vezes, dessa população e desse grupo LGBT. E como minha manifestação derradeira, eu acredito que nós estamos vivendo o fim do preconceito, da homofobia. Porque eu vejo que nos jovens nós não encontramos mais homofobia. E eu quero aqui manifestar com muita alegria que eu tive 2 momentos que eu estive em 2 redutos homofóbicos muito importantes. A Polônia, um país extremamente conservador, homofóbico, e a cidade de Cracóvia, onde é a mais conservadora de todas. E eu estava lá caminhando, eu e a Salete, e daqui a pouco ouvimos música e tal, as pessoas... Era uma passeata LGBT na Cracóvia, protegida pela polícia para eles não serem hostilizados. E eu participei de uma parada gay, uma parada LGBT na Cracóvia. E outro reduto também machista, preconceituoso, Mendoza, na Argentina, capital do vinho. Eles têm uma das maiores festas do mundo. E eu já tinha participado da festa da Vendímia 2 anos antes. E na última, antes da pandemia, em 2019, a banda militar abriu o desfile e o primeiro carro a desfilar era o quê? Vendímia para Todos, o carro da diversidade, com bandeira LGBT. Então eu acredito que eu já sou um pouco idoso, mas eu ainda vou ver o mundo mais livre do preconceito. Ok. Bom, belas palavras, né? No aspecto tu colocou, né, desde a questão do amor, né? Para finalizar, nós temos alguns minutos só, né? Então assim, ó, o que eu diria, né? A questão como eu relatei, dos preconceitos em relação à diferença, né, do padrão, porque isso é uma coisa bem importante que nós temos que entender. Você colocando que o padrão hoje, principalmente do jovem, ele está começando realmente a ser diferente. Essa juventude que está vindo agora, né, ela consegue ter uma compreensão melhor, né, que a hierarquização da diferença sexual ela não é mais pertinente. A hierarquização da sexualidade ela só foi construída em função de todo o preconceito histórico que nós relatamos aqui, através da medicina do século, principalmente do século XIX e XX,
né, que também hierarquizou necessariamente na época, né, para aqueles padrões, enfim, mas que com esses adventos, né, aos poucos, da liberação da mulher, né, da questão legais, por exemplo, do divórcio, do direito aí sim à escolha, né? Eu não quero estar casado, eu quero estar separado, eu quero ter outras famílias, né? Hoje nós temos a constituição de novas famílias, de vários padrões de família num padrão único, hoje importante, né? Mas fundamentalmente eu concluo a questão no aspecto do amor, né? De compreender a dor, né, das famílias que sofrem pela possibilidade do sofrimento do seu filho e da sua filha, né, por não estarem nessa condição padrão que a sociedade estigmatiza, né, ela cria um estigma, né, por ser diferente é ser doente, e isso é uma mentira, porque não existe doença nessa condição, né, e a gente falou que não é uma escolha, né, porque se fosse escolha, o que aconteceria? E por isso há a confusão, porque penso que é uma escolha, porque a escolha, assim como na política, tem um componente moral, ético. Né? Você escolhe, por exemplo, na política, sem entrar em questões político-partidárias, um partido tal, né? Você cria uma condição ao qual, ideologicamente, você tende a uma determinada facção, uma determinada agremiação. Né? Então, ou você é só hétero, ou você ou é só homo. Não, essa condição, ela é naturalista. Ela é natural. Por quê? Porque parte daquilo que eu coloquei antes, parte daquilo que você sente. Ou se parte daquilo que você sente, replico, ela parte da tua verdade. E, né, nessa estrutura social, né, ao qual, principalmente hoje em dia, né, ao qual não se respeita as diferenças em todos os aspectos, só vê as redes sociais. É uma vergonha você chegar e ofender uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece em si, né? Humilhando, ofendendo e às vezes desqualificando a ponto de a pessoa destituir o seu componente profissional, familiar, uma construção de dignidade humana. Lidar com as questões de sexualidade é lidar com a condição justa e o direito de cada um de ter uma vida digna, né? Independente de valores morais, né? Eu sempre digo, em termos de relacionamento, de amor, de sexualidade, de construção familiar, relacional, amorosa, todos os telhados nossos são de vidro. Nenhuma telha de barro, de amianto ou de zinco ou de qualquer outro material. Todos os telhados nossos, eles são de vidro. Quem de nós, em algum momento, nas quatro paredes, não transgrediu de alguma forma os modelos ditos comportamentos regracionais? Quem de nós? Né? A hipocrisia dentro da estrutura social, ela existe. Né? Tinha um professor meu, 30, 20 e poucos anos atrás, 30 anos, me dizia o seguinte: precisamos construir uma sociedade menos hipócrita. Mas quando você está numa sociedade que a estrutura é hipócrita, você sempre vai ser o excludente. Né? Não tenha medo de ser algo que possa direcionar para uma transformação, que é o que estamos vendo hoje na aceitabilidade, em ver esse ser com mais amor, né, com mais direitos a viver o que se sente. Dr. Paulo Kautz, muito obrigado pela sua participação, pelas informações muito úteis que o senhor participou aqui. Vou convidá-lo novamente. Doutor Edésio Detoni, também muito obrigado por se dispor aqui. E eu não vou usar a palavra coragem ao Edésio, eu vou usar a palavra clarividência, ter clareza, ter consciência, né, daquilo que realmente importa. Porque o mundo, acho que tem ignorantes demais e pessoas clarividentes de menos. Né? Eu acho que no final da história, o que todos nós buscamos é ser feliz. Pensa um pouquinho aí a respeito disso aí também, antes de jogar qualquer tipo de pedra. Uma boa noite e até a próxima.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.